Opa, aqui é o Spider-Pen, com mais um vídeo. Caras, vocês já perceberam o quanto o Superman foi escanteado nos últimos anos? Tipo, o maior super-herói de todos os tempos, sendo totalmente preterido por personagens como o Homem-Formiga. Caramba! Concordemos que é meio estranho, mas não foi algo que aconteceu repentinamente. Na verdade, houve uma série de fatores que influenciaram esse fenômeno. Então fique comigo para descobrir como o maior super-herói foi totalmente escanteado e esquecido. Antes de mais nada, é importante entender o porquê do Homem de Aço ser o maior super-herói de todos os tempos. E talvez o principal motivo seja o mais óbvio. Ele foi o primeiro, tendo sido criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster. Superman ficou muito conhecido por seus poderes e visual icônicos, a sua boa índole, a representação da bondade, das virtudes e da esperança. Em uma época onde o mundo estava prestes a presenciar o maior conflito que já houve, o último filho de Krypton surgiu trazendo consigo uma crença de que dias melhores viriam. Que lindo, cara! Tudo isso fez com que a grande aposta de Jerry e Joe se tornasse o que ele é hoje. Além disso, com o passar dos anos, Superman participou de diversos momentos importantes para a história dos quadrinhos. Tendo em vista tudo isso, e entendendo por que ele é, de fato, o maior de todos os tempos, vamos para as hipóteses do que pode ter motivado o escanteamento que o personagem sofreu nos últimos anos. O Superman foi criado para ser realmente um super-homem, não tendo sido planejado nenhuma fraqueza ou possibilidade de derrota. Pense bem, um herói que tem super força, super resistência, visão de raio-x, que pode voar, enfim, é muita coisa, e nem são todos os poderes dele. Inclusive, aqui vai uma pequena curiosidade. Kryptonita, sua maior fraqueza, só foi aparecer nos quadrinhos no fim da década de 40, e nem foi criada para as HQS, mas sim para uma série de rádio. Voltando ao assunto, na época de sua criação, o Superman foi uma novidade entanto, sendo um mega sucesso, mas com o tempo, o público foi se cansando da mesmice, com a maioria afirmando que não tem graça acompanhar um herói totalmente invencível. Claro que ele não é de fato invencível, os autores começaram a escrever histórias mais interessantes, implementar dilemas para o personagem e tudo mais. Contudo, para o grande público, não foi essa a imagem que se perpetuou. Com isso, personagens como Homem-Aranha, os X-Men e até mesmo o Batman, também da DC, vieram a se popularizar cada vez mais. Eles também são mega poderosos, ou mega preparados, no caso do morcego, mas apesar disso, ainda são humanos, tendo questões e problemas, bastante identificáveis com os leitores. É possível fazer uma pequena analogia com o cinema. Ali, durante as décadas de 80 e 90, eram muito comuns filmes de ação onde os protagonistas eram super musculosos, másculos, confiantes e faziam coisas que beiravam o impossível. Atores como Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger eram os mais badalados. Entretanto, a partir dos anos 2000, isso mudou. Os grandes homens deram lugar a pequenos garotos, muitos desacreditados quanto aos seus papéis. Matrix, Senhor dos Anéis, Harry Potter e Homem-Aranha são ótimos exemplos. Então é basicamente isso que ocorreu com o Superman. Superman, um homem perfeito em todos os sentidos. Agora, imagine se ele continuasse a ser essa figura muito poderosa, entretanto, não tivesse a mesma personalidade bondosa de sempre, pensou. Bem, essa ideia nos trouxe diversas histórias muito famosas. The Boys e Invencível são bons exemplos disso. Mas você deve estar pensando como isso pode ter influenciado no escanteamento do Homem de Aço. Simples. Todas essas versões malignas do Superman criou uma geração de fãs que não consideram o personagem interessante, o que também está completamente interligado com o primeiro motivo. Enxergam que apenas histórias com muito sangue, violência e barbáries podem ser considerados verdadeiras artes, pois pensam que somente dessa maneira um herói e sua jornada conseguem ser devidamente desenvolvidos. A própria DC entrou nessa onda com Injustice. Apesar disso, a ideia de um Superman do mal já está completamente desgastada. Enfim, foi um movimento que acabou afastando ainda mais a figura do último filho de Krypton das atuais gerações. Talvez alguns de vocês já saibam, mas acho válido falar aqui. O que mais dá lucro para a indústria de super-heróis hoje em dia não são os quadrinhos, mas sim os filmes, e talvez esse tenha sido um grande empecilho para o Homem de Aço. Filmes de heróis existem há muito tempo. O próprio Superman teve seu primeiro longa lançado em 1978,
e foi muito bem recebido, sendo elogiado por muitos até hoje. Apesar disso, essas obras eram vistas como algo infantil e que não poderiam ser plenamente adaptadas para o cinema. Uma ideia que no início dos anos 2000 começou a mudar, entretanto, somente em 2008 que realmente tivemos uma grande mudança. Eu sou o Homem de Ferro. O universo cinematográfico da Marvel mudou a forma de como se via, não somente os filmes de super-heróis, como também o cinema no geral. Com isso, diversas empresas quiseram ter o seu próprio universo compartilhado, entre elas, a DC. E qual seria a melhor opção de um herói para estrear esse novo projeto? Zack Snyder foi o escolhido para dirigir o longa. Ele, que já tinha dirigido 300 e Watchmen, desejava trazer uma versão mais realista do herói. Então, em 2013, foi lançado O Homem de Aço, e a recepção foi bem dividida. Alguns gostaram bastante, outros nem tanto. Mais ou menos. Mas ainda assim, o saldo foi positivo. Contudo, a carruagem começou a desandar, de fato, em 2016, com o lançamento de Batman vs Superman. A DC esperava um grande sucesso, e de certo modo foi. O longa teve um orçamento de 250 milhões de dólares e arrecadou 874,4 milhões, mas, se por um lado conseguiu bastante dinheiro, por outro, os fãs não gostaram muito. E um detalhe, o Superman morre nesse filme. Sim, o maior herói do universo cinematográfico da DC morreu no segundo filme. Só que o maior problema viria um ano depois. Liga da Justiça chegou aos cinemas em 2017, e foi um fracasso, dessa vez tanto de bilheteria quanto de críticas. Fora o tanto de problemas que esse filme teve nos bastidores. Zack Snyder saiu do projeto, por conta do falecimento de sua filha, dando lugar a Joss Whedon, que dirigiu o primeiro e segundo filme dos Vingadores. O fracasso de Liga da Justiça mudou muitas coisas dentro da DC e fora dela. A esse ponto personagens como o Homem de Aço ficavam cada vez mais esquecidos, principalmente devido ao momento que a Marvel passava nos cinemas, com o MCU no auge. E para piorar mais ainda, Henry Cavill, ator do Superman na época, passou por problemas com a DC, resultando no escanteamento oficial do personagem. Isso foi levado tão a sério a ponto de pensar em substituir permanentemente o herói pela Supergirl. Agora, também é bom citar que essa versão do personagem nunca agradou de fato os fãs. E Snyder tentou fazer uma versão realista e mais sombria do personagem, o que não agradou os mais saudosistas, mas também não foi bom o bastante para atrair novos fãs. Concluindo, todas essas questões citadas fizeram com que o Superman fosse cada vez mais esquecido pelo grande público, seja pela falta de interesse, pela mudança de pensamento causada pelas tais versões malignas, ou pelas terríveis decisões da DC quanto à versão cinematográfica do personagem. Mas será que essa situação pode ser revertida? Para mim, com certeza. Nos últimos anos houveram algumas grandes obras sobre o último filho de Krypton. A série Superman Lois, que durou de 2021 até 2024, e a animação Minhas Aventuras com o Superman, de 2023, foram muito bem recebidas. E olha só, dentre seus principais pontos fortes está o retorno da essência do personagem, diferente das versões sombrias que nos acostumamos a ver nos últimos anos. Porém, o que mais traz esperança para uma volta definitiva do herói ao patamar que ele merece estar é a nova versão do personagem no cinema. O filme Superman Legacy foi o responsável por inaugurar o novo universo cinematográfico da DC, agora comandado por James Gunn. O longa, também dirigido por ele, teve boas críticas e bilheteria, além da boa recepção dos fãs. Assim como a série e a animação que falei antes, o filme resgata a figura do Superman que havia sido perdida, trazendo uma boa perspectiva para o futuro, não só do herói, mas de toda uma ideia, que pode muito bem ser representada pela Cuequinha Vermelha. É isso pessoal, o vídeo chegou ao fim, e olha só, o maior do canal. E também peço desculpas pelo atraso. Inicialmente esse vídeo teria sido postado na semana de lançamento de Superman Legacy, mas não deu. Enfim, agora, gostaria de pedir um joinha, e uma inscrição de você que ainda está aqui. Por fim, vou encerrar isso, de vez, porque ninguém aguenta mais ouvir essa voz robótica.